Bom dia, amores! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma historinha aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Sim, gente, deixe seu comentário aí pra gente. Quer mandar sua história, o e-mail tá passando aqui embaixo, ó. Tanto para esse canal como para o canal Dani Delanos. Aqui no canal Mundo da Dani, a gente conta mais histórias, situações que as pessoas estão passando no momento, tá? Então não são bem histórias, são situações. Se você tá passando alguma situação nesse momento, briga de vizinhos, briga de família, crise no casamento, manda aqui pra gente que a gente adora meter a colher. E vem muita gente aqui comentar, quem sabe os comentários sempre ajudam vocês, né? Bom, vamos lá saber o que aconteceu com a nossa Alice de hoje. Dani, eu tenho 22 anos, acompanho você desde a pandemia. Desde o primeiro vídeo que assisti no canal, comecei a amar o relato das histórias das Alices e dos Romeus. Obrigada! O que eu mais gosto no vídeo são seus comentários e a sua franqueza. Ultimamente eu tenho gostado muito desse novo canal que você criou, no qual as Alice relatam inúmeras situações que estão vivendo. Gostava muito do Conselhos do Betão, mas não sei por qual motivo ele parou de aparecer no canal. Espero que volte logo, pois é sempre bom a gente ouvir conselhos masculinos. Então, gente, o Beto, assim, ele amou, né, gravar com vocês. O problema de Beto era tempo, porque, né, ele trabalha aqui no canal, ele também ajuda a esposa dele a resolver umas coisas, a esposa dele às vezes tem que viajar muito, ele acaba acompanhando ela. E outra coisa, Beto tá sem câmera, ele tá sem um equipamento bom para gravar. Então assim, vou ver até se eu levo uma câmera agora pra ele, mas ele tinha um telefone, né? Até mandei um telefone agora também pra ele, mas ele tinha um telefone antes que não era um telefone tão bom para gravar, sabe? Então às vezes o áudio ficava baixo, aí ele acabava não querendo colocar o vídeo, porque realmente o áudio estava baixo, não dava para colocar. Então é legal assim, né, você ter o equipamento certo também para gravar. E eu aqui, por exemplo, o Marcos viaja, eu tô muito em casa sozinha. A mulher do meu irmão, ela é assistente social, muitas vezes ela trabalha home office. Então, tipo assim, ele fica muito também sem ter como gravar dentro de casa. E à noite o filho dele chega da faculdade. Então, assim, não é uma situação que igual a mim, que eu tô praticamente sozinha aqui a maioria do tempo. Então a casa fica toda pra mim, né? Vocês veem quando meus filhos estão aqui, eu adianto os vídeos, porque realmente quando você tá com a família dentro de casa, né, pra fazer esse tipo de vídeo, de ler a história e comentar, é mais difícil, né? Normalmente pessoas que moram com mais pessoas assim fazem vlogs ou tem um espaço ali para gravar. Mas o apartamento do meu irmão não é tão grande, né? Então, tipo, se ele gravar no quarto e o pessoal estiver conversando na sala, dá pra ouvir, vocês estão entendendo? Então tava ficando meio difícil pra ele gravar, essa é a questão. Aí ele deu uma parada. Mas vamos lá. Dani, esse é meu relato, não é bem uma história, pois vou focar principalmente no que tá acontecendo comigo. Com 18 anos de idade, comecei a namorar Maurício. Assim como eu, ele é evangélico. Toda a família também. E assim como meus pais, que são evangélicos, ultraconservadores, e são muito ativos na igreja. Eu e Maurício nos conhecemos no intercâmbio entre igrejas. Caso você e seus seguidores não saibam como é isso, o intercâmbio significa quando uma igreja vai visitar outra igreja. Nesse caso, a minha igreja foi visitar a igreja dele no interior do estado. Assim que chegamos nessa cidade, eu e uma amiga ficamos hospedadas na casa de duas irmãs. É de praxe nesses intercâmbios a igreja que está recebendo hospedar quem está indo. Essas duas irmãs eram muito amigas de Maurício, na verdade eles eram vizinhos. E assim que a gente chegou na casa dessas meninas, elas ligaram para Maurício para que elas pudessem nos apresentar a ele. Maurício nessa época já era uma espécie de referência entre os jovens da igreja. E assim que eu o conheci, eu já achei ele uma pessoa interessante. Ele tem um bom papo e também se mostrou naquele momento uma pessoa muito agradável. Nesse mesmo dia, Dani, teve um culto de boas-vindas na igreja. E nesse culto eu também descobri que Maurício era um excelente cantor, pois nesse dia ele dirigiu o louvor da igreja e eu fiquei impressionada com a voz dele.
Quando acabou o culto, a maioria das pessoas que foram nesse intercâmbio foram para um rodízio de pizza. Eu fui com a minha amiga e com as donas da casa que eu estava hospedada também. Quando chegamos na pizzaria, senti falta de Maurício, porém fiquei com vergonha de perguntar para as meninas, onde ele estava. Só que depois de um pouco tempo, Maurício chegou acompanhado de uma menina. E na hora imaginei que fosse namorada dele. Só que na hora que ele foi nos apresentar, ele disse que era uma amiga da igreja. Na hora até que me bateu uns ciúmes. E nem eu mesmo estava entendendo o que estava acontecendo, pois como eu poderia ter ciúmes de alguém que eu nem conhecia direito? Quando acabamos de comer, Maurício falou que iria deixar essa amiga em casa e voltaria para pegar a gente, já que essas meninas que a gente estava na casa delas eram vizinhas dele. Quando ele voltou, as meninas e minha amiga foram para o banco de trás e eu sentei na frente. Eu estava muito nervosa. Quando chegamos no prédio, nos despedimos. E quando chegamos na casa das meninas que estávamos hospedadas, elas falaram: Alice, acho que está rolando um clima entre você e Maurício. Eu meio que desconversei, mas aproveitei a deixa para saber se a menina que estava com ele na pizzaria era namorada dele. E elas confirmaram que era só uma amiga. No outro dia de manhã teve programação na igreja e depois ele convidou a gente para dar uma volta e conhecer a cidade. Nessa volta que a gente deu, ficamos juntos pela primeira vez, mesmo eu sendo muito tímida na época. Depois desse dia a gente ainda ficou junto o restante do intercâmbio e depois fomos namorar à distância. Maurício veio na minha cidade, conheceu minha família, se tornou um rapaz querido pelos meus pais e eu comecei a viajar com frequência para a cidade dele, pois ele sempre tinha muitas atividades na igreja e não podia vir com tanta frequência. Só que como os meus pais são bem conservadores, eles nunca me deixaram ficar hospedadas na casa de Maurício. E quando eu vou na cidade dele, a solução que eu arrumei foi ficar na casa das meninas que eu fiquei hospedada no intercâmbio. Por conta de eu ficar lá direto, me tornei muito amiga de Simone, uma das irmãs. Só que Simone, diferente de Laura, a outra irmã, nunca foi tão comprometida com as coisas da igreja. Ela ia ao culto, mas nunca foi de frequentar as atividades. Mas mesmo assim se tornou muito amiga minha e confidente. Dani, depois de 3 anos namorando à distância com Maurício, resolvemos ficar noivos. Eu inicialmente não estava querendo ficar noiva naquele momento, mas eu estava sofrendo pressão de todos os lados, inclusive da minha família e principalmente de Maurício, pois como a gente não teve nenhum envolvimento sexual, Maurício sempre teve discurso de que quem ama espera, Ela queria casar virgem. Então ele me convenceu que seria melhor a gente marcar logo a data do casamento para não correr o risco de cometer algum tipo de pecado antes de casar. Na visão dele, a gente sequer pode se tocar, pois já estaríamos cometendo pecado. Só que Dani, nessa da gente marcar a data de casamento, eu comecei a refletir se eu gostava dele mesmo, se eu gostava o suficiente para casar. Comecei a trocar muitas ideias com Simone, a minha amiga, que ela ficou hospedada na casa. E de tanto ela me dar atenção e de tanto ela me entender, comecei a sentir algo diferente por Simone. Isso culminou da gente ficar juntas um dia. Nesse dia, Simone se abriu para mim e disse que ela era bissexual e que ela estava sentindo algo por mim. E na mesma hora eu respondi que eu não sabia se eu era bissexual, mas que eu também estava sentindo uma coisa estranha. Nessa hora ela me abraçou, me deu um beijo e me deixou mais excitada do que as vezes que eu beijei Maurício. Como só estávamos nós duas sozinhas em casa, ela me levou para o quarto dela, me despiu e começamos a ficar juntas. Fiquei alucinada. Cheguei até o orgasmo. Depois que acabamos, me bateu um arrependimento danado pelo pecado que eu tinha cometido. Eu tive uma crise compulsiva de choro. Só que com o tempo eu me acalmei e prometi a mim mesmo que aquilo não se repetiria mais. Só que eu não consegui cumprir a promessa e 24 horas depois, no outro dia, nós duas ficamos juntas novamente. Dani, eu estou muito perdida no que eu vou fazer. Eu estou com meu casamento marcado para julho, meus pais já estão pagando a festa. Maurício está mobiliando o apartamento que vamos morar. Só que eu estou apaixonada por Simone. Todas as vezes que eu viajo para encontrar Maurício, eu sequer tenho vontade de beijá-lo. Eu tenho gastura do beijo dele. Já não tenho mais paciência para conversar com ele. Quando vou para a igreja com ele, fico contando os minutos para passar o tempo e eu voltar para casa e ficar com Simone novamente.
A verdade é que eu sempre viajo com pretexto de encontrar Maurício, mas no meu íntimo, eu quero mesmo é estar com Simone. Estou completamente perdida, Dani, pois eu terminar com o Maurício vai ser uma decepção para os meus pais, para o pastor, para a família. Além disso, eu não vou mais poder encontrar a Simone se a gente terminar, pois eu não vou mais para a cidade dela, né? Eu tô perdida. Será que eu devo seguir em frente com o meu noivado? Será que eu devo começar a ter uma relação sexual com o Maurício? Será que eu vou sentir a mesma coisa que eu sinto com ele do que eu sinto com Simone? Outra coisa é que, mesmo se eu terminar com o Maurício, como é que eu vou ter coragem de assumir Simone? Meus pais são muito conservadores. Eles jamais vão me perdoar por isso. Dani, eu não consigo nem me concentrar nos meus estudos. Olha que eu estou fazendo TCC, mas sequer tenho cabeça para o meu trabalho. Estou perdida, me ajuda, me dê uma luz no fim do túnel. Tem horas que passam coisas horríveis na minha cabeça. Tenho muito medo de ser julgada pelas pessoas. Por isso resolvi escrever para o canal de forma anônima, para saber de você ou de alguma seguidora do seu canal se alguém pode me dar um conselho que eu possa tirar proveito, uma luz no fim do túnel. Isso tem tirado minha paz, meu sono e a minha fidelidade com a igreja. Beijos para você e para Beto. Vou torcer para que vocês leiam meu relato. Eita, amiga, eita, amiga. Olha, você já sabe minha opinião, né, gente? Eu sou a favor de ser feliz. É claro que pode acontecer, sei lá, de você nunca ter transado, então você vai ter a sua primeira experiência sexual com uma mulher. Porque eu penso assim, gente, olha, nem sei se eu vou conseguir me expressar como eu quero me expressar aqui. Mas eu acho o seguinte, por exemplo, você virgem, tá? Vou tentar explicar da forma mais básica. Você virgem, aí você tem lá o seu primeiro contato sexual com uma mulher, né? Nossa, você tá conhecendo aquilo, você nunca teve nada com o seu noivo, né? Mas você, vamos lá, porque eu acho que tem uma diferença aí, sabe? Eu não sei se vocês me entendem, mas você está gostando de transar com ela, talvez ali pelo lado sexual, pelo sexo ali gostoso, tal, tá fazendo você sentir novas emoções, ou você acha que está apaixonada por ela? Porque eu acho que tem pessoas que confundem isso, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela se separou do marido para ficar com uma mulher, né? Acho que eu já até falei dela aqui no canal. Então ela se separou do cara, que ela foi casada, acho que por 6 anos, teve uma filha e tal. Aí ela falou, Dani, conheci uma pessoa. Que pessoa? Ah, é uma mulher. Ah, eu acho que eu tô apaixonada por ela. Então, assim, ela ali, ela se descobriu bissexual porque ela realmente se apaixonou pela mulher. Tanto que elas estão juntas até hoje. Acho que tem 8 anos que elas estão... Mesmo tempo que eu tô com o Marcos, ela tá com essa menina. Que foi na época que a gente separou junta e conhecemos... Eu conheci Marcos e ela conheceu a noiva dela, né? No caso, na mesma época. Então, assim, eu até falei pra ela na época, será que você tá confundindo as coisas? Porque ela tinha também problemas de sexo com o marido, eles não tinham muito sexo e tal. Aí ela foi pra cama com essa menina, ela adorou. Eu falei, vem cá, você acha que você não tá confundindo as coisas? Não acha que foi só uma atração sexual? Ela falou, não, eu realmente estou apaixonada por ela. Eu quero ficar com ela, eu quero estar do lado dela. Então, eu acho assim, que você tem que entender o que você está sentindo, entendeu? Eu não tô falando aqui pra você ficar com um cara também que você não gosta, tá? Porque eu acho assim, esse cara já tá meio assim pra vocês levarem esse casamento adiante. Mesmo que você descubra aí que é só uma atração sexual que você tem pela sua amiga, você não tem atração nenhuma por esse cara, né? Então você já nem tá com vontade mais de ficar com ele. Então eu acho que você tem que começar a se descobrir aí. Ah, minha filha, questão de todo mundo vai falar, deixa todo mundo falar. Porque se você começar a dar ouvido... Eu sei que você botou aqui ultraconservador, é outra criação, mas o que eu vou te falar? Pra você dar atenção a todo mundo? Não, olha, siga as regras, case com o cara, né? Seja infeliz, né? Leve a vida aí que seus pais querem. Não. Eu tenho que te falar que você tem que seguir seu coração e ser feliz. Seja com Simone, seja sozinha, seja onde seja, entendeu?
Só que eu acho que primeiro você tem que descobrir, como eu estou falando, não acho que esse casamento está aí no seu futuro. Não acho que você está feliz em casar com esse cara, mesmo que seja só uma atração que você está tendo pela Simone e tal. Eu não acho que esse cara aqui já faz parte do seu futuro, da sua vida. Então eu acho que você tem que pensar bem também, né, pra terminar as coisas aí antes também, que chegue na porta da igreja um dia antes, como a gente já viu aqui, ai, não quero mais, acabou. Não, você já tá vendo que você não quer, então talvez você já tá vendo que não é isso que você quer pra sua vida, entendeu? E talvez a Simone chegou na sua vida para te abrir os olhos. Olha, cuidado, não vai casar com uma pessoa, aí depois você casa ultraconservador, igual você fala, aí depois não pode separar, aí fica aí sofrendo, vai ter uma vida infeliz. Então é melhor que você enfrente agora. Amiga, todo enfrentamento no início dá problema. Seus pais com certeza vão virar a cara para você, o pastor da igreja vai falar alguma coisa, o povo da igreja, você vai ser assunto ali por um mês, mas depois vem outro assunto, o povo esquece, entendeu? Então você tem que estar preparada. Por exemplo, eu já vivi muito a minha vida no que os outros vão pensar. Hoje eu vivo a minha vida, foda-se o que os outros vão pensar, entendeu? Porque enquanto eu pensava no que os outros vão pensar, eu agradava todo mundo, menos a mim mesma, né? Eu queria que ser aceita, que as pessoas gostassem de mim. Ah, eu tenho que agradar as pessoas. E eu vi que não é assim. Porque fica todo mundo agradado, né? Todo mundo se agradando. E eu lá querendo agradar os outros, também não agradei ninguém. E eu me dava mal. Então hoje em dia, nossa, Dani, você é louca, você largou Londres, foi para os Estados Unidos. Cara, eu faço o que eu acho que vai ser o melhor pra mim. Como eu já falei pra vocês, errei muito tentando acertar, tá? Ninguém aqui erra tentando errar. Se você hoje largar esse cara ou terminar esse relacionamento, talvez até seja bom, você tem 22 anos, cara. Você mesmo falou, antes de ficar noiva, você ficou noiva por pressão. Então, assim, você tem que viver, né? Vai lá. Eu falo pra minha filha tem 26 anos, vai, sabe, deslancha na sua carreira, vai, né, viver o que você tem que viver. Ninguém precisa casar hoje com 22 anos, já foi a época que, nossa, 20 anos ficou pra titia, 22 anos, meu Deus, essa aí ficou solteirona. Gente, hoje tem tantas coisas assim, né? Não é que casamento é uma instituição falida que eu não acho importante. Acho importante, acho legal. Mas tem tanta coisa para viver, sabe? Tanta coisa que vocês podem fazer. Então você está fazendo faculdade, você tem 22 anos, você tem um mundo para descobrir pela frente. Faça isso, descubra esse mundo. Descubra primeiro quem você é, o que você gosta, sabe? Aonde você quer estar. Para aí depois sim se assumir uma relação. Fala para seus pais. Pai, não estou preparada. Não é isso que eu quero, não quero casar agora, conversa com ele, sabe? E fala, eu quero viver, eu quero saber o que eu quero pra minha vida, eu quero, você falou que faz faculdade, eu quero terminar minha faculdade, eu quero trabalhar na minha área, eu quero ser independente, eu quero viajar. Coisas que se você casar agora, você não vai mais fazer, pelo que você está falando no seu contexto aqui, tá? Né? Duvido que você consiga fazer essas coisas. Consegue não. E depois você vê aí, né? Se é mesmo Simone que você quer, como fica essa relação de vocês. Mas eu acho que você tem que sim pensar muito em você agora. O que é bom para a sua vida, o que você quer fazer na sua vida a partir de agora, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!